Olá pessoal, eu sou Walter Denis, conhecido no meio do motociclismo como Júnior Doido. Eu acho que todo mundo sabe que quando a gente faz uma atividade que é um pouco fora do normal, né, já é colocado um apelido, né? No meio do motociclismo não é diferente. Então, eu estou aqui na Motopoint de Gravatá, Pernambuco, e tenho um propósito muito especial para todos os motociclistas. Eu sou recordista sul-americano em motociclismo, andar sobre uma roda só em distância, tá? E tenho um certo conhecimento de como chegar aos 60, né? Perto dos 60, estou chegando lá, e com saúde, né? Sem nada grave, mas eu falo para vocês porque eu tenho uma propriedade sobre o assunto. Passei por várias décadas, várias motocicletas, e é uma experiência muito grande. Eu preciso passar para vocês de alguma forma. Pelo governo, por um programa didático, é complicado. Eles só estão pensando, né, em certas coisas. Não, eu estou aqui com o propósito de passar segurança para vocês poderem pilotar um equipamento considerado perigoso, que eu não acredito que é perigoso, tá? Que para mim sempre foi um brinquedo, por exemplo. E vocês vão ter mais condições de pilotar com técnica, saber o que estão fazendo, tá certo? Isso eu tenho certeza que vai diminuir em 80% o índice de acidentes com motocicleta. Eu perdi muitos amigos, sei que eu acho que uns 80% por falta de conhecimento, e eu não aguento mais ver isso. Então eu montei essa estrutura toda caracterizada no motociclismo, certo? Para o pessoal poder, de uma certa forma, pegar um material de relevância para eles colocarem em prática, certo? E, assim, acabar com essa história de que moto é perigosa. Perigosa é quem está em cima dela. A partir do momento que você tem uma técnica, ela não é perigosa. Não existe isso de perigo. Então, montei essa estrutura para fazer vários vídeos para vocês com conteúdo e passar para todo mundo. Não só para quem é motociclista, para quem não é motociclista e tem um motociclista na família ou um amigo, indica esse vídeo, tá certo? Na sequência, vocês vão compreender o quão é importante as dicas que a gente vai passar aqui. Um forte abraço para todos, e vai ter várias entrevistas, várias histórias e entrevistas. Isso vai passar para vocês uma segurança gigantesca. Tá joia? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá o like, vocês não vão se arrepender, tá bom? Um forte abraço e vamos na sequência com o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui na Motopoint com uma visita muito especial que eu conheço há muito tempo e tem uma história muito legal para passar para nós do motociclismo. Uma bagagem gigantesca que eu admiro há muito tempo. Então hoje nós estamos aqui com Carlos André Cruz. É isso aí? Tem vários apelidos, André Azulay e por aí vai. Ele foi o primeiro piloto de moto velocidade que eu conheci aqui no Norte Nordeste, que eu ouvi falar. Então ele começou tudo isso no tempo das Antrola, mas deixa ele falar isso aí pra gente. Então, muito bem-vindo, André, muito bem-vindo. Você é uma figura, eu sou seu fã, sempre fui seu fã, e é uma honra gigantesca ter você aqui conosco para passar a sua história, eternizar a sua história, porque você sabe que a partir do momento que a gente faz uma gravação, que a gente faz um material, um conteúdo, vídeo registrado na nuvem, fica para todo mundo, né? Para o resto da vida. Então, tua história vai se eternizando. Conta pra gente aí, André. Se apresenta aí pro pessoal. Conta pra gente a tua história. Como começou? Fala aí pra gente. Boa tarde, pessoal. A honra é minha também, né, Júnior? Tá aqui. A gente está iniciando essa parceria bonita. Vou tentar aqui ajudar o máximo possível que a gente puder.
né? Assuntos abordados por você. Veja só, a história do motociclismo minha começou na década de 70, né? Muita gente não era nem nascido, não é? Era na época da Apple ali em Recife? Mais pra trás. Mais pra trás, né? Década de 70 eu era pirraia de 10 anos, então foi uma coisa muito precoce. Eu acredito que meu pai tenha sido considerado louco na época, mas existiam outros pais loucos também, porque era a época dos ciclos motores. Então hoje, quando um filho passa no vestibular, ou há um bom tempo atrás foi assim, talvez hoje não mais, o filho passa no vestibular que eu te dou uma moto. E o cara, em vez de começar como nós começamos, como os pequenos começam hoje, que antigamente se dava logo uma bicicleta, hoje não existe mais bicicleta de pedal, é aquela bicicletinha que o camarada vai fazendo aqueles primeiros passos e vai se dar logo uma Hornet, da nota moto grande pro camarada, e o camarada não sabe, não tem noção de espaço-tempo ainda, e é um suicídio. Eu concordo com você nisso aí, porque você pegar hoje uma moto de alta cilindrada, é a mesma coisa que você dar 200 cavalos para um rapaz sem experiência subir em cima de 200 cavalos, né? E querer se dar bem, sem ter o conhecimento. Então a probabilidade de acontecer, né, o pior, a pessoa se machucar, é gigantesca. Quando era na época dos ciclomotores, 50 cilindradas, né, 75, tinha alguma também, né? A brincadeira era menos perigosa, menos fatal. Então, hoje em dia você não quer dar pro seu filho, não, filho, toma aí uma cinquentinha, uma motozinha off-road para você ir brincando, pelo menos lá na fazenda, não sei o quê. Ele não quer, né? Porque ele vai não dizer, quer. pai, não vai pegar mal, vai pegar mal pra mim. Meus amigos têm uma 1000, tem não sei o quê, eu quero uma 1000, aí joga, né? Mas desculpa te interromper, mas é uma observação, porque você pegar uma pessoa sem experiência e jogar 200 cavalos debaixo dela, para ela ficar equilibrando aquela potência, é complexo. Não chega bem a 200 cavalos quando elas não são preparadas, né? Existem preparações que chegam a mais do que isso daí. Mas ali 100 cavalos está tranquilo. Então toda motinha ali de 600 cilindradas tem ali seus 70, 80, 90, 100 cavalos. É muita coisa, né? É muita coisa. Aí, vamos voltar ao começo. Então o começo na época prevaleceu muito as italianas aqui, que era Graziella, era uma motoquinha muito pequenininha, que era mais você colocar, era você parar tinha o intuito de querer você ter o seu carro, você ir para um grande estacionamento e de lá você tirar sua motoca da mala, ela se desmontar ali, você era aquela que era articulada no meio, né? Que bom tempo atrás, dobrava. Era Graziella. Tu tivesse uma daquela? Depois, não. Ali eu morava lá com Boa Vista, e um vizinho, na época hoje em Recife, a loja o shopping center de carros e veículos é a José Osório. Mas naquele tempo era Conde Boa Vista. Então eu tenho um vizinho que tinha, o vizinho do nosso prédio era negociante de carro que tinha um. Aí ali eu me apaixonei e foi aquela coisa, né? Compra, não compra, dá uma volta e foi ficando aquela coisa. Aí eu me apaixonei ali. Tinha um bar na frente que era o Beco do Barato. Aí pronto, todo sábado era encontro de motociclista naquele tempo ali. E não era uma moto grande porque não tinha acesso, era moto 360, fazendo aquela loucura, aquele barulho de madrugada, e 1000 quartos de carro pra frente. Começou ali. Mas o espírito motociclístico era o mesmo, né? A cilindrada não interfere. O espírito motociclístico começou da bike. Vindo numa calçada e querendo fazer aquelas curvas maravilhosas que os nossos motociclistas conseguem fazer hoje. Já era difícil naquele tempo, não tinha tecnologia. Brincadeira de dar deitada, de fazer uma curva e por aí vai. E eu conheci uma turma lá perto. Eu era muito meninão, muito garotão, não era permitido a gente estar saindo como é hoje. Que ano era mais ou menos isso? 72, 73, eu tinha 9, 10 anos de idade. 10 anos. 50 anos. Tu nasceu em? 63, eu já vou fazer 61, graças a Deus. Tu nasceu em 63? Já passou dos... Já sou um sexagénio. É sexy, né? Você é mais sexy agora. Exato, E tinha uma turminha lá perto que tinha as famosas Garelli na época, a Maxi Motovia, a Maxi Push. E
E logo depois, a Mobilete, é engraçado, tudo italiano, né? Menos que a Max Motor, a Max Puxa, a Max Motor, se eu não me engano, era espanhola, eu não lembro, não tenho certeza. Mas eram, no começo elas eram importadas. Mas a maioria da turma tinha a Garelli, e o modelo dela era Katia. Katia Garelli. Katia, que tinha as rodinhas, feitas rodinhas de lambretinha, rodinha de escuta, aquela rodinha ali com raio, com cubo bem bonitinho. Logo depois lançaram a Eureka, que era a Katia com a rodinha maior. E mais pra frente lançaram a Garelli 3, que tinha 3 marchas, o câmbio funcionava parecido com o câmbio de lambreta, mas todas eram cinquentinhas. A Katia Garelli. E a Eureka era cinquentinha mesmo, motor automáticozinho. Essas que eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Assim que você puder, coloca aí. A primeira é a Katia. A primeira Katia, depois você põe e mostra a Eureka. A Eureka. E depois você mostra a Garelli 3, né? É a Garelli 3. Dessas três, qual foi a tua primeira? Foi a Katia. A Katia. Eu não tive. Que cor era? A Eureka era azul. Sim. Depois eu personalizei, minha mãe uma vez chegou em casa e tava aquela zona tudo desmontada e foi aquela coisa, menino, o que foi que você fez? Você quebrou, seu pai pagou uma fortuna, essa moto que eu desmontei tudo. Você aperrei não, depois eu vou montar tudo. E eu modifiquei, depois eu deixei ela azul e branca, que era o modelo das últimas Katias que saíram, não era toda azul, era um azul limpo, tá ficando feia, né? E eu gostava de coisa diferente. Mas até ela, eu tive que andar em alguma, eu tive que aprender. Como é que eu ia aprender naquilo ali? E meu pai soltou uma sem querer. Eu nunca te vi tu andando numa, como é que tu quer andar? Ou seja, ele me condicionou eu a aprender, aí eu fui aprendendo. E como as pessoas não tinham e nem tem a malícia de que tem hoje, essa concorrência, todo mundo queria que um outro comprasse, que era para aumentar a turma, para ficar uma turma legal. Vem cá, olha, é fácil, é só acelerar, faz assim, faz assim. Os comandos eram igual de bicicleta, só tinha que acelerar e aprender a botar ela para funcionar. Só, mais nada, né? Era um motorzinho 2 tempos, mistura óleo, mistura no tampo, então... Não tinha tecnologia, mas na época era o top dos tops, era aquele ali, o motorzinho Sejou, tinha buzina, não tinha bateria, essas coisas. E vai pra lá, vem pra cá, eu aprendi. E numa oportunidade eu mostrei para meu pai tem um negócio para mostrar. Eu falei, aí ele saiu de casa e eu mostrei ele andando. Aí daí até ter a minha, isso foi em 73, eu tinha 10 anos, mas ela só chegou em 76, 3 anos depois. Aí andando, eu arrego, papai eu quero uma, cadê minha moto? Final do ano, aniversário, Natal, Ano Novo. Mas ela veio. Final de 75 para começo de 76, porque ela era 76 e normalmente as motinhas, essas coisas, elas lançam no final do ano. E foi 0, compramos ela 0, eu aprendi. Não precisou passar na escola, não precisou fazer nada não, porque geralmente nessa época, se você passar na escola, não sei o que, eu dou, não sei o que. Não, eu já tinha dado o orgulho do meu pai de passar no vestibular do colégio militar na época. Então, tu estudou em colégio militar, quanto tempo? 76, eu estudei até 81. De 76 a 81. 75 até 81. Então, o grande motivo de eu aprofundar, estar andando de motocicleta, era o lance do transporte coletivo, que era triste para poder chegar ao horário, então não tinha qualidade de vida, tinha que acordar muito cedo. Aí pronto, eu comecei indo nela, teimando, olha o trânsito, olha como é que vai ser, comecei indo nela. Aí fui ia na tora. E naquela época, eu lembro como se fosse hoje, bicicleta tinha placa. Meu tio ia para o Cotonifício da Torre, que era a fábrica de tecidos, que a bicicleta tinha placa. Carroça, animal, ou tração animal, ou puxado pelo carro. Tinha placa, era da prefeitura, era uma placa diferente, mas eram emplacadas. Então era uma coisa, mas as motoquinhas não eram emplacadas. A gente não era obrigado a ter habilitação, mas tinha que ter placa bicicleta. E para andar de moto tinha que ter habilitação de carro, não existia habilitação específica, aí as coisas vão crescendo, o país foi crescendo, né? E as coisas foram complicando, quer dizer, foi complicando entre aspas, né? A gente foi crescendo, então depois da Kátia eu dei um pulo, dei um salto. Eu andei de cinquentinha, andei de tudo, mas eu dei um salto de uma Kátia para uma CG. Aí já foi para 125 na época. Salto. Já era aquela bucha de calango, não? Era buchinha de calango, 78. Com a tampa do tanque do lado? Do lado, a chavezinha de ignição embaixo, estilo custom, que as custom hoje gostam de botar ali na frente. Toda japonesa, né? Aquela
As primeiras chegaram até 78, eram japonesas puras e depois começaram a ser montadas aqui na Zona Franca de Manaus. Né? Já naquela época tinha o Made in Japan no aro. Tudo. Todo canto tinha. Lanterna, pisca. Não tinha nada aqui na Zona Franca, né? Isso. Entravam por ali, né? Coisa que a Yamaha não teve essa oportunidade, a Honda teve desde 69 ela entrou em um contrato que ela só poderia fabricar motores 4 tempos até 500 cilindrada por 30 anos. A Yamaha não teve essa oportunidade. Se eu não me engano era Pirassununga, era São Paulo e fui no topo. Por isso muita gente não sabe. Mas por que a Yamaha não lançava motor 4 tempos? Só tinha a XT600 que quando apareceu, né? Só tinha RD, DT, motores 2 tempos, porque tinha esse contrato, que era por isso que só podia fabricar. A gente vai falar sobre isso aí mais na frente, vamos falar sobre isso aí, que isso aí é muita história. Muita história. Então começou e foi para CG, já foi na CG, ali então já foi a primeira lapada assim em matéria de espaço-tempo. Aquele lance de começar no velocípede, pega um maiozinho, ou seja, você pega um motorzinho de 49 cilindradas automático, que mal dava 50 por hora, para uma moto que dava 60 de segunda marcha, com 12 cavalos na época, era 11, alguma coisinha. Né? Então é um pulo, é uma moto que não tem marcha para uma moto que tem marcha. Então, no começo a gente sofre, mas vem o lance da inexperiência. Então, coisa ali de menos de um ano eu sofri um acidente feio com ela. Eu levei uma estrada de barro, a terra planou e eu fui dar aquele cacete gostoso, não prestei atenção, bateu na pele aquela capotada. Né? Não cheguei a me quebrar, mas foi aquele primeiro acidente. Normal, fica com medo e por aí vai. Depois dessa, melhorei, vamos para outra, vamos trocar de moto. Meu pai estilou muito, mas ele de novo fez. Primeiro ele fez a loucura. Vamos lá. Tu saiu da Kátia. Primeira loucura foi a Kátia. Tu saiu da Kátia. Eu já fui pra CG. Tu foi pra a 125. 125, 78. Certo? Teve um acidente. Esse teve esse acidente. Sim. Depois do acidente. Normais, naturais. Logo depois do acidente, seu pai te deu a oportunidade de passar para outra moto ou você continuou nela? Esse acidente. Eu ficou com medo, porque quebrou a motocicleta todinha, que meu pai, se a gente tiver a oportunidade, a gente solta essa foto aí, eu fardado pela juventude, desfilando com ela no 7 de setembro ainda, eu creio que ainda tem. Então, sim, aí com ela... Castigo, fechou, castigo, aquela coisa toda, botou pra lá, o cara da moto, ele era amigo de Maia, era Mitter Maia Mennebu, era o chefe da oficina da Motopatos na época, e fizeram por lá, buscaram a moto, levaram para a Motopatos, consertaram, mas não tinha, a minha moto tinha bolsa, tinha carenagem, tinha um monte de parafernália, foi tudo consertado. Castigo. Sendo que nesse negócio de castigo, vai pra lá, vai pra cá, aquela coisa de menino, tira a moto escondida, não vai. Aí eu consegui passar de ano, foi tudo direitinho, saiu do castigo. Passou-se um ano ainda com ela, e no final do ano para estudar a prova, foi onde eu, numa sexta-feira, eu fui me refrescar a cabeça, a aula com o professor particular, vai tomar um banho e vai dar a tua voltinha. Eu fui dar a minha voltinha, lá perto de casa, eu fui, na volta, um comissário de polícia, num Opala de 2 portas, bêbado, deu ré de uma rua, saiu realmente do quem tá. Imagina você tá na sua casa e você sai do quarto para a sala, do nada. Você, mais experiência que você tem, às vezes você consegue tirar a moto do meio, mas na ponta. E se ele tiver com a porta aberta? Ele estava com a porta aberta, dando ré, eu não entendi porquê. Eu só sei que estava em cima e eu fui paquerar uma menina. Quando eu vi, já estava em cima, já não deu. Fui na porta do braço dele. Foi onde eu fraturei era rótula, ela chama de patela, né? 3 partes, eu voltei. Aí pronto. Aí foi um acidente muito feio, triste. Eu passei um ano para voltar direito, com direito a fazer fisioterapia. Aquele tempo que você colocava, tinha forno, era massagem com parafina. Não é o que é hoje, é uma coisa muito rústica. E meu pai, mesmo tendo feito tudo isso, ele era muito negativo. Ele disse: você vai ficar com a perna dura, você não vai mais andar de moto. Mas o tempo passou. E eu tô aqui. Aí depois dessa depois 125... a gente ainda comprou outra, trocou. Compramos um, fomos para 79. Vamos fazer o seguinte, bora tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho pra gente continuar. Até o acidente da rótula a gente já tá sabendo. Não é? Né? Teve o acidente da rótula, tu passou um ano
um ano para andar de novo, sem mancar. Sem andar de moto. Ali, não, Agora, tudo isso no colégio, com a perna podre, sem pisar direito. E com a moto. Com a moto, brigado com o pai e tudo mais, mas foi. Isso tudo naquela velha épocazinha da adolescência. Em 79, eu tinha 16 anos. Pronto, é a famosa adolescência, né? Então, pô, vamos tomar um café. Certo? Dá só uma pausazinha aqui e volta daqui a pouco, tá? Pessoal, valeu, não vai embora, daqui a pouco a gente volta. Vai, tamo junto. Olá pessoal, eu gostaria de passar uma dica de condução de motocicleta. É uma experiência própria, não sou formado com nenhum órgão do Detran ou algo do gênero, mas o meu objetivo é passar segurança para vocês. Muita gente pode dizer que não é por aí o caminho, mas eu vou fazer minha parte, tá joia? Então, hoje eu quero passar para vocês o seguinte: isso aqui é o guidão da motocicleta, né? Então a dica de hoje é essa: embreagem. 99% das pessoas acionam a embreagem dessa forma, com a mão cheia. Está completamente em desacordo com os meus princípios de segurança, tá certo? E de pilotagem. Deve ser usada 2 dedos. Em algumas atividades mais esportivas, mais radicais, que requer um pouco mais de habilidade, 1 dedo só. 2 dedos ou 1 dedo. Em situações raras, você usa a mão cheia, mas é muito raro, tá certo? 2 dedos, para mim, é o ideal. Estou aqui falando para vocês porque eu tenho propriedade no que eu estou dizendo. A manete é grande, o regulamento também é grande, mas a pilotagem tem que ser segura. O caminho que eu passo para vocês é esse: 2 dedos. Eu vou explicar depois o porquê, mas isso é muito sério. Tá joia, pessoal? Se puderem ir aplicando aí no treinamento de vocês, fiquem à vontade. Um forte abraço. Tamo junto. Oi pessoal, estamos aqui novamente, retornando, né? Agora um pouquinho mais refrescado. Yes. Que o calor tá bravo, hein? Então. Então estamos aqui com o André Cruz. Carlos André Cruz, é esse cara aí. Camarada aqui. Pronto. Então isso tem história para contar e não é pouca não, é para mais de légua. Então, continuando, vamos continuar naquela parte. Foi da motoca, que era a motoca 79, foi ali onde o patrocínio acabou. Onde ele chegou para mim. Na 125 azul. 125 azul ainda, que foi aquela que foi pintada da cobra, não é? Que a gente, né? Pense num cabo que ficou conhecido na época. Era um estilo que é muito usado nas motos custom, personalização do capacete, essas coisas. Hoje. Mas naquela época não tinha moto custom, não tinha. Porque houve um tempo em que foi proibido importação de motocicletas. Lá em moto custom, naquela época, a gente podia customizar, podia fazer de um tudo, não era? Com a motoca, né? Tudo hoje, alteração característica, a lei ela fica se preocupando muito com essas besteiras. Pra mim é besteira. O que interessa é que a motocicleta tenha um farol, tenha uma seta, que é um indicador de direção, o stop funciona, a lanterna funciona, tem um espelho retrovisor que funcione. Né? Isso é o que interessa, que funcione. Como vai funcionar ou não, se está seguro ou não. Eu tenho as motocicletas com tudo que vem de fábrica, o camarada, eles pintam e bordam na rua aí, então não se restringe ao equipamento, se restringe, talvez seja um outro absurdo para a gente abordar, que é o lance de como tirar a habilitação, o comportamento do piloto, né? O lance do motociclismo hoje, que o negócio está feio, né? O trânsito hoje é caótico, muita motocicleta na rua. Mas veja só, naquele tempo, aí eu tinha uma camisa que era muito bonita, eu tinha uma ideia de colocar uma serpente no
Então, que aproveitar aquela curva da buchinha de calor. Uma serpente, um naja. Uma naja, era uma naja. E o lance era pegar a cabeça dela, fazer um contorno ali no tanque e sair da rabetinha. E tinha lá. E como a moto era OHV, que é um sistema de comando, o comando de válvula dela é acionado por vareta, né? Only one have camshaft por vareta, válvula, alguma coisa assim, que é diferente do OHC, que é o único comando no cabeçote. Que até uma brincadeirinha que o pessoal falava que antes das CG tinha as CB 125. Que eu não tive a oportunidade de ter antes da CG ser lançada como nacional. Que eram 2 cilindros, né? Não, tinha 2 e tinha 1 cilindro também. E existe um jeito meio chulo para mim de falar. A moto é corrente comando. Não existe corrente comando. Comando é por corrente, então certo? De um motor com comando acionado por corrente. Não é corrente de comando, é comando por corrente. É o contrário. Sim. Virou uma gíria, né? Virou uma gíria. Mas o que acontecia? A corrente que acionava o comando, que fica no superior, no cabeçote, só tinha na CB 125 um lado, a corrente tinha um lado que passava na carcaça do motor, que tinha um guia, e o outro não. O não era justamente onde tinha um acionador, que era manual, feito o acionador da corrente, da moto corrente de tração. Sim. Tinha tempos em tempos que você chegava ali, escutar o ruidinho ali. E ajustar. E esta corrente, com o tempo na folga, ela flutuava e raspava a carcaça do motor e soltava ali malha. Não tem motor que aguente um negócio desse, né? Então houve um mito que motor, falavam assim, motor de corrente de comando não presta. O termo que eu acabei de corrigir é comando por corrente, não é corrente por comando, é o comando que é acionado por corrente ou por vareta. Então, o mito de CG estourou por causa disso. Mas daí depois veio a Turuna, que foi a minha outra opção quando eu saí dessa CGzinha. Eu fui para a Turuna, que a CGzinha tinha 11,5, 11,8, mais ou menos 12 cavalinhos, R$120 de final ali, motorzinho platinado, 12 mil, era 12 mil, painel analógico preciso, perfeito, e era 120 mesmo, mas a Turuninha tinha 14 HP. Ia para os 140, velocímetro diferente, design diferente, tudo era outro mundo, e tirou o defeito da CB. Não teve a fama porque o pessoal encasquetou que era comando, que não presta, que não era. Toda motocicleta hoje é o comando acionado por corrente. Sim, toda ela. Com exceção da Ducati, que é o sistema desmodrão, que é um comando para abrir e um comando para fechar, né? Por engrenagem não tem corrente, não tem nada. Ou por correr nos carros, corrente também os carros e por aí vai. Então isso aí foi um mito que não foi um insucesso da Turuna por ela ser uma motoca esportiva. Mas eu sou mesmo, 125, não tenho nada mais. Aquela ML também era o mesmo motor? A ML foi o seguinte, ML. A CG é City Generation, alguma coisa assim, é General para Cidade, CG. Geral para cidade. Geral para cidade, né? Para todo mundo, para o pessoal, né? ML era máximo luxo, porque era CG com freio a disco e 5 marchas. A CG era 4 marchas. Certo, e o motor era o mesmo da CG. Por vareta, Sim. A Turuna não. Sim. A Turuna era por comando, o comando era em cima. E o que significava o nome Turuna? Turuna foi uma homenagem ao índio Turuna, que era da Amazônia na época, como a Honda se instalou na Zona Franca de Manaus, foi pioneira em relação a Yamaha. Nessa época ela aproveitou. Aí jogou. Política, escolha do nome, essas coisas. Eu não sabia. Não. E a Honda deteve politicamente, só ela tem o direito de fabricar motores até 500 cilindradas, 4 tempos. Foi a Honda por 30 anos, acabou em 99 com o lançamento da YBR, que foi a Yamaha que lançou, Yamaha do Brasil. Isso tem pano para manga. Tirando da RD 135. Esse é um assunto interessante que até hoje eu ainda tenho minhas dúvidas com relação a essa história. Que a Yamaha não teve oportunidade, acabou indo para São Paulo. Não
lance da Eu queria saber a oportunidade política. da Zona Franca de Manaus. De Manaus, sim, que foi cortado. Vamos falar isso em Só a outro. Honda teve isso aí. Vamos falar isso depois. A certo? oportunidade que a Kawasaki não teve e a Suzuki não teve, ela existe no mundo todo e de outras marcas, né? Sim. E a Honda nem é tão pole position em outros lugares, né? Pois é. Mas ela detém hoje quase 70% do mercado justamente por causa desse início aí. Para tirar esse costume, para mostrar o porquê. Aí ficou no nome e acabou-se, né? Depois tu explica isso aí, eu quero A saber. gente chega lá, a gente se aprofunda mais nisso aí. Aí eu tive a oportunidade de pegar uma turminha. Porque o meu negócio era correr. Eu queria correr. A gente não tinha um lugar para correr aqui. A gente corria na rua. A coisa era meio legal. Era meio assim. Mas não tinha tanto como é hoje. Não teve tanto acidente como era hoje. Eu nunca usei nenhum tipo de droga. Eu nunca fumei. Eu não consegui respirar um cheiro de fumaça. Na época de São João, que era uma época que você, toda a casa, 6 horas da noite, tinha fogueira na porta. Eu também, quando era pirralho, também fiz natação. E eu fazia o quê? Para não arder o olho e andar de moto, eu pegava o óculos de natação, que era todo vedado, e botava no olho. Não ardia meu olho. E a gente ficava com o olho, né? Como é que o cara vai correr ou vai andar de moto com aquele treco ali? E por aí vai. Então a gente arrumava, quando a gente queria, a gente arrumava artifício de qualquer jeito. E houve a oportunidade da gente ver vídeos do camaradinho empinar, levantar, para ver como é que faz, como é que não faz. Vem lá, vem cá. E nessa época eu já era louco para conhecer esse tal de André Zulay. Eu sempre quis conhecer André, era louco para me encontrar com ele. O lance de Azulay foi porque existiram modas e eu sempre gostei de azul. E quando eu personei essa minha CG com essa Naja, com esse design, tinha, que eu falei aqui de OHC, de corrente, tudinho, mas porque eu quis botar lá, que ela era OHV. Aí tinha lá o HV em inglês, parará, no finzinho da serpente, onde tinha que fosse o Shukai, porque a Naja não tem Shukai, quem tem Shukai é a Cascavel. Né? Aí foi feito tudo aquilo ali, tinha tudo era azul, punho azul, manete azul, onde a gente coloca o pedal de freio era azul, era tudo azul. Então aí foi pegando, porque houve tinha um animador, que ele era Daniel Azulay, que ele fazia brincadeira com bolas, era animador, essas coisinhas que passavam na televisão. E por coincidência, como a moto era tudo azul, o cara fazia sucesso lá, e eles diziam que eu fazia sucesso ali, então chama de André Azulay. Esse foi porque foi a história que eu soube deles, que eles foi quem me contaram porque. Sim. Isso daí, né? Aí meu negócio sempre foi correr. Era correr na rua. E teve um conhecido meu que me ensinou um toque de eu conseguir sair, para poder conseguir se largar, contração, sair na frente de todo mundo. Eu peguei essa técnica que eu usei em carro. Porque de moto, se você sair errado, ou ela roda, se você estiver na areia, ela roda, você cai. De carro você distraciona. Mas quanto mais você tracionar, você souber sair, ter a elegância de saber usar a embreagem ali, o que a gente chama de patinar, deslizar as motos agora, perder a graça, né? Que tem agora controle de tração, controle de coisa, que quem pode e quem é piloto do meu tempo, desliga tudo. A gente quer sentir, a moto é brava, quem controla sou eu, é nós. É aqui, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar o que é ter veia, ter sangue na veia com o piloto, né? Então são pouquíssimos. Então meu negócio era correr. Ninguém correr na rua, cara. Aí aconteceu de que houve época de crise de combustível, o posto de combustível fechava no sábado, na sexta só abria no domingo, e houve uma ideia de fazer que você, em vez de ir para a cidade de carro, você ia para o Joana Bezerra, que era o Joana Bezerra, que hoje é o tribunal, tem o Tribunal da Família, tem o ACD, tem um bocado de coisa lá, e fizeram ali um autódromo e um cartódromo no meio. Então ali foi a oportunidade que a gente teve de começar a sair da rua e ir para lá. E a oportunidade que foi dada para a gente correr de motoca no cartódromo. Fazer aquela brincadeira. Sim, na parte interna. Parte interna. Mas teve uma brincadeira do lado de fora. Teve, do lado de fora também. Mais a parte do lado de fora, para poder funcionar, tinha que ter obstrução do Detran. O Detran tinha que fechar, porque tinha entrada dos ônibus ainda. Era perigoso. E no cartódromo era fechado. O cartódromo era uma estradinha, era uma coisa mais gostosa de se fazer. Aí, a empinadinha, o wheeling, que
foi até que você disse que teve você soube de mim que tem um cara que também empinava em Recife, mas que você queria conhecer. Eu já fazia desde 81 ali, mas era fechado com chave de ouro. O cara vai, faz o peguinha, ganha, tira a onda. Tinha o bullying, sempre teve em qualquer lugar, tinha aquele lance de perder, aquele bullyingzinho tinha, e no final a velha empinadinha. Primeiro, segunda, tudo, ninguém fazia, pronto. Então, o cara arrebentava de um lado do outro. Mas o perfil, o lance era correr. Aí fomos correr no João Bezerra, começaram a correr no João Bezerra. Foi nessa época, dá licença, foi nessa época que eu já tinha conhecido André. E eu vi pela primeira vez, assim, ele ia correr, mas ele levava a vassoura. Ele chegava de casa com a vassoura para varrer, porque os outros botavam desculpa que tinha areia, que não sei o que, ficavam inventando história. Choveu na noite porque tem lodo, tem não sei o que. Por isso que André ganhava, por isso que André isso, André aquilo outro. Ó, aí André chegava com a vassoura, sabe porque tu varreu um circuito de moto com a vassoura para depois brincar. Pois é. Mas não, André ele realmente andava muito. Ele andava muito porque ele tinha muita técnica, ele tinha braço, ele tinha equipamento. Que a moto dele na época era a primeira moto que eu vi com freio a disco atrás. Que ele colocou freio a disco atrás naquela época. Que ano era isso? Foi 84. 84. Até freio a não disco. existe nenhuma moto 125, 150, 160 do quilate da CG, daquele perfil, que tenha freio Era Turuna, né? Sim. Sim, O motor 160 hoje tem 14. Mas era tua moto laser na época. Fazia Vou botar a foto dela aqui. Depois você bota aí. Vocês vão ver aqui. Você bota aí. A moto laser de André na época, ela tinha freio a disco atrás, ela já tinha um design já meio que Jaspion, né? Na época. Tinha um desenho que era moto laser. Moto laser. Era super máquina. Aham. Moto laser. Pronto, aí ela já tinha aquele desenho futurista pra época. Muito. E não tinha pra ninguém. André andava muito, André andava na frente, dava gosto de olhar. Era as motos carenadas que o pessoal achava, alguns achavam aquilo feio, que era pesado, que era não sei o que, mas não é. E naquela época já assim, eu já chegava lá só pra dar as empinadas pro pessoal ver. Você falou e uma pronto. coisa aí, foi equipamento. Júnior, era sem equipamento. Equipamento que eu falo era motocicleta, Pronto, a motocicleta diferenciada sim, das outras. Júnior. Não estou me referindo a equipamento, roupa. Sim, Júnior, era difícil. Tudo custava muito caro e era inacessível. E o chão ardia, né? Ralava, né? Eram 3 calças jeans, era uma basqueteira, era é o que o pessoal deu muito, era feito hoje, como é que se chama aquela que o pessoal usa, americanizada, parece uma basqueteirazinha. Não tinha bota, era que sim. Eu usava 2, 3 camisas e um colete por cima, luva de couro, luva era de couro, caí, eu levei queda lá. E o lance da vassoura era muito engraçado, né? Porque o pessoal não tinha condições, tinha moto mais nova, melhor do que a minha, tinha umas 2 tempos, que eram as RDs, né, com 16 cavalos, 2 cavalos a mais do que a minha, e não sabiam fazer curva, não sabiam fazer nada, e muita coisa a gente aprendeu na tora. Hoje existem instrutores para ensinar, tem internet para ensinar, entre aspas, naquele tempo era na tora. Aprendi quem tinha o sangue na veia, quem sentia aquilo dali, sentia e vinha. Ela vinha, então o pessoal fazia, bicho, o que é que tu faz com o pneu? Com o pneu da minha moto lateral dele, tudo era tudo careca, para fazer curva, né? E os caras desconversavam, eu chegava de 2 horas da tarde, porque a brincadeira era quando o sol se punha, 3h30, 4 horas, eu chegava às 2, sol a pino e varria todo o cartório. Eu lembro disso. Onde tinha lodo, tinha capinha, eu tirava tudo, ou seja, eu ficava com os braços daquele jeito. Mas eu ia correr, mandava o pessoal sair, eles davam uma volta em cima, depois eu ia, fechava minha viseira, eu ia, tirava a minha volta, depois eu dava uma volta,
em cima daqueles camaradas. Daquele pessoal daquela época, só ficou hoje nosso amigo Paulo Luna, que ainda corre lá aqui ainda dá aquela, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu, ele já é sexagenário, nós já somos idosos, né? Uhum. Mas ele, a gente conversando, ele disse: André, se fosse você aqui, eu estava muito melhor. Porque não tem ninguém, o pessoal não sabe fazer curva. Não, era outra coisa, era outra época, era outro jeito naquela situação. Hoje ele ainda pilota com a Z400, com a Sim. Z400, hoje ele já é. Mas era notório a diferença da tua tocada para os demais. O lance do freadisco de engenharia ali, coisa da minha cabeça, que eu sempre gostei, desde a época da Cátia, como eu falei na primeira parte, de desmontar, né, era de ver como fazer, como colocar a linha da roda ali, né? É complicado, se eu for explicar, vamos perder tempo. A minha, eu consegui colocar ali e eu conseguia frear depois, fazer tudo, eu conseguia atrasar ou adiantar a minha frenagem, dependendo da situação. Que eu fosse ultrapassar, eu seguia fazendo o meu traçado, mas para me defender eu tenho que fazer outro traçado, principalmente defender das 2 tempos. As 2 tempos tinha muito motor e muito retão, ela vinha buscar. Quando chegava na curva, não fazia, o cara não sabia fazer curva. Então ele tinha que se ferrar para parar, porque ele não tinha freio motor, nem tinha freio a disco para trás. Eu tinha freio motor, freio a disco para frente, e o sangue na veia, a tecnologia de saber fazer a curva. Saber derrapar, sair de frente, sair de traseira, saber sair com as duas derrapando, tudo. Com areia, com ouro, com tudo, eles não sabiam. Né? Não é à toa que você via lá. E a brincadeira do William era o quê? Ganhou a corrida, empinadinho. Tu passava no retão. Acabou o retão, a brincadeira era essa. Então não foi o William que. Meu negócio era correr. O William foi aquela brincadeirinha como moto. Era mais uma coisa que você tinha, porque você tinha intimidade com o equipamento, né? Sim. Então, perfeito. Pronto, aí ali foi onde houve a oportunidade de eu sair. Houve a oportunidade de ser gerente de serviço da Agrale, que era moto trail, era uma coisa nova, era outro segmento. Eu saí da Turuna para ir para a Agrale. Vamos parar aí. Foi aí onde eu realmente parei a moto velocidade, parei. Tu parou a moto velocidade e foi na hora que tu deixou de andar. Deixou de andar na 4 tempos, na Turuna. Para usar 2 tempos. E passou para 2 tempos. Isso. Pronto, daí a gente começa nessa história aí, porque você tanto começou na 2 tempos, quanto começou na história da concessionária, de trabalhar, de conhecer esse lado, né, comercial do motociclismo, né? Sim. Você passou aí. Vamos fazer outro intervalo. Não, assim a gente vai pegar e vai encerrar essa parte e a gente vai ter a oportunidade de colocar outra parte falando sobre tudo isso aí nessa história. Aí tu vai falar sobre a questão das facilidades para uns e dificuldades para outras marcas, entendeu? Para poder as coisas, tudo politicagem, né? Que eu sei que é mais ou menos por aí. Não sei nem se eu posso estar falando essas coisas. Ainda hoje é. Mas vamos falar sobre isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Façam comentários aí no chat, né? Perguntem. Se vocês já conheciam o André também, avisa aí, né? Dá os parabéns a ele aqui, a gente, por estar aqui tentando colaborar com vocês, para trazer mais informações sobre motociclismo. Não vai parar por aqui, né, André? A gente vai fazer mais, certo? Tem muita coisa para ser falada aqui. O assunto é muito gostoso. Muito vasto. E é uma bagagem, viu? Tu tá já mais sexy. Estamos, né? Eu já estou também chegando lá. Não estou tão sexy hoje não, mas eu já estou ficando mais sexy. E eu gostaria muito que vocês colaborassem. Façam o que vocês já sabem, né? Quando você vê um conteúdo de relevância, algo que tenha para acrescentar para vocês façam aí, que vocês já sabem. Assina no canal, se inscreve aí no canal, dá o teu like, divulga, bota nas redes sociais,
pode copiar o vídeo, divulgar, fazer o que vocês quiserem, que o importante... Sugestões para novos assuntos a serem abordados. Isso. Coisas relevantes, dúvidas que vocês tenham, podem passar aqui para o nosso canal da Motopoint, que nós estamos aqui com esse propósito. Então, façam isso, divulguem, dê seu like, não esquece, curta. E, André, muito obrigado por estar aqui, tamo junto, certo? O assunto, Júnior, ele é muito vasto, É. muito longo, né? A gente tem que, parte por parte, a gente vai passando tudo isso aí, o pessoal vai poder falar, a gente pode voltar a tocar naquele assunto, posso dizer que a gente tenha escapado, escorregado de alguma coisa, a gente volta naquele assunto, explica, dá dica, tira a dúvida e damos continuidade ao prosseguimento, né? Exatamente, porque somos mais sexy, né? então são anos, muitos anos. Sexagenários, mas não somos atrasados, somos muito atuais, Somos- boys, é. novinhos. Somos antigos, mas não obsoletos. Isso. Agora- Ser uma coisa, né? Obsoleto é outra. Exato. Aí, então, pessoal, nos ajudem a botar essa bagagem aqui para todo mundo, certo? Não foi fácil para a gente chegar à idade que estamos, inteiros aqui, no meio do motociclismo, no meio de outras atividades muito complexas, muito perigosas. Em tudo que a gente fazia, a gente sempre gostava muito de adrenalina, né? E se estamos aqui hoje, é porque temos alguma coisa para passar para vocês, principalmente essa turma que está começando agora. Pessoal, vamos ter humildade e vamos aprender, vamos escutar quem já passou por certas coisas, como foi o caminho que percorreu para chegar lá. Tudo isso a gente vai abordar aqui. Peço a colaboração de todo mundo e vamos para frente, tá certo? A ideia é somar, a ideia é desmistificar o motociclismo, Sim. certo? Acabar com essa história de que moto é perigoso. Moto não é perigoso, eu estou falando aqui, ele está falando ali. Nós temos história com emoção no motociclismo e nós sabemos que moto não é perigoso, desde que a gente tenha um conhecimento de como usá-la e essas coisas. Então estamos aqui dispostos a passar para vocês todo o nosso conhecimento, e não só o de André, como de várias outras pessoas que também chegaram até hoje e tem como passar alguma coisa para vocês poderem ter um material para trabalhar o que é melhor para vocês e usarem. Muito obrigado de novo, André. Nada. Estamos aqui para isso. E estamos juntos e colado e vamos continuar fazendo esse trabalho diferenciado. Não esqueçam de curtir aí, de dar o like, se inscrever Isso. e divulgar o bastante. Tá joia? Um abraço para vocês. Show. Até a próxima.